Oi, gente! Como vocês estão? Espero que bem. Já pega a tua bebida e vem para o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou tomando um cappuccino. Vamos lá? Essa semana eu estava lendo um texto em Salmos que falou muito comigo. Fez eu me fazer tantas perguntas, me trouxe uma autopercepção. Não só em relação a mim, mas também em relação às pessoas, em perceber as pessoas. Muitas vezes, o jeito que a gente enxerga Deus diz muito sobre nós do que sobre quem realmente Deus é. Tem gente que vê Deus como um pai amoroso, mas tem gente que vê Deus como alguém distante, alguém severo, alguém impossível de agradar. E será que a pergunta seria quem Deus é? Ou com que coração eu estou olhando para Ele? A Bíblia diz aqui, em Salmos 18, 25, 26, que ao fiel te revelas fiel, ao íntegro te revelas íntegro, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te revelas astuto, à altura. Davi está mostrando aqui uma espécie de espelho espiritual. Esse texto não está dizendo que Deus muda de personalidade dependendo da pessoa, não é isso. Deus continua sendo santo, justo, um pai amoroso, fiel, um pai presente, mas a forma como cada pessoa experimenta a presença de Deus muda conforme a condição do próprio coração. Como o sol. O sol, ele pode derreter algo, como uma cera, por exemplo, mas ele pode endurecer algo, como um barro, talvez. Entende? O sol é o mesmo. Então, o coração interfere na percepção espiritual. Uma pessoa quebrantada, ela consegue perceber cuidado em processos super difíceis. Mas alguém com o coração mais duro começa a interpretar tudo como castigo, como punição, como abandono, como injustiça. Mas às vezes Deus está chamando a pessoa ao arrependimento, mas o orgulho da pessoa é tão grande que ela transforma correção em ofensa. Tem gente que se afasta de Deus e diz: "Ah, Deus se afastou de mim". Mas muitas vezes o problema não é a ausência de Deus, é culpa, é resistência, é orgulho, é pecado não tratado. O coração vai criando distância de Deus e aí a pessoa começa a enxergar Deus através dessa distância, entende? Duas pessoas, gente, podem passar pela mesma dor. Uma se aproxima de Deus e a outra se distancia de Deus e se fecha. Uma pergunta assim: Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar com isso? E a outra pergunta assim: por que Deus está fazendo isso comigo? A situação é a mesma, percebe? Mas o coração muda completamente a experiência espiritual. Faraó. Faraó viu milagres. A gente vê ele ali no texto de Êxodo, né? Ele presenciando cada sinal, e cada sinal que ele presenciava, ele só endurecia cada vez mais o coração dele. Então o problema não foi falta de evidência, não foi. Na verdade, era resistência dele mesmo, do interior dele mesmo. Pedro errou, ele negou Jesus, mas ele se quebrantou depois. Judas também errou, mas ele se afundou na própria dureza do coração. Os dois discípulos falharam, só que um voltou para Deus e o outro fugiu de Deus. E talvez, gente, Deus não esteja tão distante de você quanto você pensa. Talvez exista apenas um coração ferido aí me ouvindo, um coração endurecido, cansado, culpado. Você tenta enxergar Deus através dessa dor. Por quê? Porque o puro, ele vê Deus como um pai amoroso. O perverso vê Deus como ameaça. Percebe a diferença? E isso diz muito sobre o nosso interior, sobre o interior de cada pessoa, do que sobre o caráter de Deus, por exemplo. Diz muito mais sobre nós, né? Essa passagem me fez pensar e repensar muito essa semana, como eu falei no início, e assim, em várias camadas. Eu fui anotando e me fazendo aquela autoanálise, sabe? E fiquei me perguntando, gente, será que eu estou enxergando Deus como Ele realmente é?
ou se eu estou enxergando Deus através das minhas feridas, das minhas culpas, das minhas resistências. Talvez a nossa transformação começa justamente aí. Quando o coração muda, a percepção espiritual também muda. E eu queria deixar essa pergunta para vocês. Como você tem enxergado Deus ultimamente? Você já parou para pensar nisso? Enfim, escreva aqui nos comentários as experiências, as histórias de vocês. Eu vou amar ler a história de cada um. E é isso, gente. Trouxe essa reflexão aqui porque falou bastante comigo, mexeu muito comigo essa semana. E eu fico por aqui. Guarde essa palavra no seu coração, leia, estude, medite na Bíblia. Medite na palavra do Senhor. E eu espero ter sido uma boa companhia para vocês aqui no nosso cafezinho da tarde. E até o próximo café, se Deus quiser.